Nessa nossa primeira aula, nós vamos trabalhar sobre como pregar nas narrativas do Novo Testamento. Nas narrativas, nos textos do Novo Testamento que são com literatura de narrativa. O Novo Testamento, pessoal, ele possui apenas 5 livros de narrativa. É diferente do Antigo Testamento, que desde Josué até o livro de até o livro de antes de Jó, né? Deixa eu me lembrar aqui. Esdras, Neemias, Esther. Pronto, até Esther, de Josué até Esther, você tem ali livros de narrativa, tá bom? No Novo Testamento é diferente. Você só tem 5 livros de narrativas e destes 5 livros, 4 deles são narrativas a respeito de Jesus. Então, preste bem atenção aqui. Deus escolheu nos ensinar a respeito de Jesus através de narrativas. E Deus escolheu nos ensinar a respeito do ministério dos apóstolos de Jesus Cristo através de narrativa. E os evangelhos, pessoal, eles são uma narrativa ainda mais especial, porque ela é a narrativa mais importante da história da humanidade e ela é narrativa sobre Jesus. E por conta disso, pregar nos evangelhos é sempre um grande desafio, certo? É sempre um desejo muito grande. Se você me perguntar assim, o que as pessoas mais me pedem para ensinar, eu diria com a menor sombra de dúvidas que o que as pessoas mais me pedem para ensinar é como preparar um sermão nos evangelhos, tá certo? Há 2 meses atrás, no mês passado, mês de agosto, o evento que eu elaborei no mês de agosto foi preparando um sermão no livro de Mateus. E foi o evento com a maior quantidade de pessoas assistindo, porque de fato muita gente deseja aprender como pregar nas histórias, especialmente nas histórias de Jesus Cristo, mas encontram uma certa dificuldade. Então, essa é uma aula que vai ser a aula mais longa, tá certo? Amanhã e quinta-feira serão aulas que não vão ser tão longas, mas essa aula de hoje nós vamos cobrir bastante conteúdo. Eu desafio você a ficar comigo aqui até o final, porque vai valer muito a pena esse aprendizado aqui para o seu ministério, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, pessoal, e isso em cada uma das aulas nós vamos seguir esse roteiro. Nós vamos entender as questões interpretativas, ou seja, eu quero ajudar você sobre como interpretar corretamente as narrativas, as cartas e o livro de Apocalipse. E também, depois disso, eu quero lhe ajudar a como preparar, então, um esboço a partir dessas literaturas, tá bom? Então, vamos começar aqui com as questões interpretativas de como você pode interpretar melhor e corretamente o Novo Testamento. Em primeiro lugar, a primeira coisa que você precisa entender quando você vai estudar algum texto narrativo do Novo Testamento é entender o propósito das narrativas, tá certo? Então, toda narrativa ela tem um propósito óbvio, que é o de contar uma história. Isso significa, então, e eu peço que você preste bastante atenção nisso, que as narrativas, elas são relatos de eventos, ok? Narrativas são relatos de eventos. Isso que eu estou falando para você parece algo muito óbvio, mas é extremamente importante. Você precisa saber que quando você está lidando com uma narrativa, você está lidando com uma literatura
aqui ela é baseada no relato de eventos e não necessariamente em promessas ou em instruções morais, como é o caso, sei lá, dos Salmos ou dos Provérbios, ok? Mas em um relato. Quando alguém vai lhe contar uma história, ele quer que você entenda aquele relato. No entanto, certo? No entanto, as narrativas do Novo Testamento, elas possuem um propósito além de contar uma história. Elas também querem ensinar teologia através de histórias. Isso porque, pessoal, as narrativas, as histórias, sempre foram algo muito importante para os judeus, a primeira comunidade de crentes que era de judeus, tá certo? Então, veja, quando Deus decide nos ensinar a respeito de Jesus, ele não inspira os autores bíblicos a escreverem uma confissão de fé. Não sei se você já parou para pensar nisso. Que Deus quer que nós aprendamos sobre Jesus. E aí o que é que ele move os escritores bíblicos a fazerem? Não é uma declaração de fé, não é um livro de teologia, não é um tratado teológico, mas a escrita de histórias. E essas histórias, então, possuem o propósito de ensinar teologia. Por exemplo, João capítulo 20, versículo 31 diz: Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ou seja, a história que João contou, ele contou com o propósito de ensinar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Lucas, que é o autor de Atos, dá aqui o esquema do seu livro. Como é Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o livro de Atos é uma expressão do testemunho da igreja. É uma expressão daquela comunidade do Espírito Santo. Então, tanto os evangelhos como o livro de Atos são histórias que possuem o propósito de ensinar teologia, de ensinar verdades a respeito de Jesus e da sua igreja, ou dos seus apóstolos. Sendo assim, quando você for pregar nos evangelhos, você precisa sempre ter essas duas perguntas aqui na sua mente. A primeira: o que esse texto está querendo me ensinar sobre Jesus? Ok? Então, preste bem atenção nisso daqui. Quando você vai pregar nas narrativas dos evangelhos, todos os textos dos evangelhos estão ali para ensinar sobre Jesus, sem exceção. Tá bom? Ah, mas não tem textos que está contando a história de João Batista? É porque João Batista é aquele que anuncia a Jesus. Então, até mesmo os textos que falam de João Batista é para ensinar sobre Jesus. Então, não existe nenhum texto nos evangelhos que não seja sobre Jesus. E desde já, eu já quero chamar a sua atenção para a importância disso que eu estou dizendo. Que é um erro muito comum que as pessoas cometem e gostam de cometer quando vão pregar nos evangelhos é moralizar. Eu já vi um pregador muito conhecido aqui no nosso país, que tem programas de televisão, que ele estava pregando naquele texto em que os discípulos estavam no barco e Jesus dormia. E então a força do vento e das ondas batia contra o barco. E ele então fez um sermão mostrando ali sobre como identificar uma tribulação na sua vida. Então ele pega um texto dos evangelhos para ensinar sobre tribulações na vida.
Eu já vi pregadores utilizando textos do Evangelho para ensinar sobre princípios de liderança através do exemplo dos apóstolos. E nada disso é propósito dos evangelhos, tá certo? Então, todos os textos narrativos dos evangelhos querem ensinar verdades sobre Jesus, ok? Então, aqui é a regra máxima. Qual a lição que está sendo ensinada sobre Jesus através desse texto dos evangelhos? Ou o que Jesus está ensinando? Quando você não tiver num texto que narra, mas num texto que descreve o ensino de Jesus, a pergunta é, o que Jesus está ensinando? E quando você está num texto que conta uma história, a pergunta é, o que está sendo ensinado sobre Jesus? Ok? Agora, quando você estiver pregando no livro de Atos, a pergunta aqui é, o que essa narrativa está me ensinando sobre o ministério dos apóstolos? O que essa narrativa está me ensinando a respeito da igreja, a respeito do avanço da obra de Deus? Então, isso é o elemento mais importante, o elemento geral. Você entender qual é o propósito de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, quando esses livros são escritos, ok? E aqui vai uma dica muito importante para você. Procure obras que lhe dão um estudo introdutório de cada livro do Novo Testamento, tá certo? Então você vai pregar, por exemplo, no Evangelho de Mateus, dê uma estudada na introdução ao Evangelho de Mateus, porque isso vai lhe ajudar consideravelmente a você não usar o livro de Mateus de forma diferente do que Mateus quis que você utilizasse, tá bom? Então você precisa entender qual é a ideia geral, qual é a lição central que o autor está querendo transmitir. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Você vai pregar no Evangelho de Mateus, uma coisa que você precisa saber é que no Evangelho de Mateus, a ênfase de Mateus é de Jesus como o rei de Israel. Então, qual é a questão principal que Mateus está tentando responder no seu evangelho? Em que sentido Jesus é o rei de Israel se ele não está fisicamente reinando sobre Israel? E se os próprios líderes da nação de Israel perseguem os discípulos de Jesus? Então, em que sentido Jesus é o rei de Israel? Então, você, quando vai estudar então o Evangelho de Mateus, você percebe que a ênfase de Mateus é sempre nesse tópico. A narrativa do nascimento de Jesus é para enfatizar Jesus como rei, Jesus ligado a Davi, Jesus desconectado com Herodes, sendo tratado como rei pelos magos. E aí Jesus ele proclama a sua lei no capítulo 5, depois no capítulo 8 ele tem a sua autoridade reconhecida como um rei, ele envia os seus discípulos no capítulo 10 como um rei envia os seus arautos, as parábolas do reino, a questão escatológica do reino, capítulo 24, enfim. O livro de Mateus, ele é centrado nisso, em Jesus como rei. O livro de Marcos, não. O livro de Marcos, embora exista, sim, menções a Jesus como rei, mas o livro de Marcos é Jesus como servo, como aquele que veio para representar o seu povo e para servir o seu povo. Por isso que a ênfase do livro de Marcos é muito mais essa, de Jesus como o servo de Isaías, que veio para libertar os cativos, para libertar os oprimidos e por aí vai.
Já o livro de Lucas, a ênfase é outra, o livro de João é de Jesus como aquele que cumpre o papel das instituições de Israel do Antigo Testamento. Então, você entender qual é a mensagem geral de um livro vai lhe ajudar muito a entender as suas partes individuais, tá bom? Então aqui vai, essa é a primeira e mais importante dica de todas. Antes de pregar nos evangelhos ou no livro de Atos, dê uma estudada para que você possa entender qual é a ênfase geral do escritor naquele livro. Em segundo lugar, e aqui é a parte que toda aula tem uma parte que eu digo o seguinte, olha, aqui é onde você mais precisa prestar atenção. Pronto. Então, aqui é onde você mais precisa prestar atenção, porque é nesse ponto aqui onde a maioria dos erros são cometidos, tá bom? Entenda como é que funciona uma narrativa, certo? Vamos lá. O elemento, pessoal, central de uma narrativa é algo que eu chamo aqui de enredo. O que é o enredo? O enredo é a história que está sendo contada. Então, quando você vai ler uma história, ou quando você vai contar uma história, toda história tem um enredo, toda história tem um assunto. Você está contando uma história sobre o quê? Ou sobre quem? O que está sendo ensinado? O que está sendo contado nessa história? Então vamos lá. Deixa eu dar aqui alguns exemplos para vocês. Imagina que eu chego para você e eu quero contar uma história sobre como Deus me chamou como eu entendi que Deus estava me chamando para ser pastor. Aí eu vou lhe contar que eu estava em Fortaleza estudando para fazer faculdade, para passar no vestibular, e um dia o Grupo Logos foi lá para Fortaleza e eu decidi ir assistir a apresentação lá do Grupo Logos. E lá para as tantas, o Grupo Logos lá cantou aquela música Mão no Arado. E aquela música mexeu muito comigo. Aquela música trouxe de volta desejos muito fortes da minha infância, que era um desejo de servir a Deus na sua obra, e por aí vai. E eu não vou aqui contar toda a história, mas perceba, eu estou lhe contando vários elementos, mas qual é o enredo desses elementos? O enredo desses elementos é a história de como eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério. Então, preste atenção aqui. Toda narrativa, ela tem um assunto, toda narrativa, ela tem um enredo. E, normalmente, você percebe este enredo no título das traduções, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui a Bíblia para mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui a Bíblia para eu mostrar para vocês exemplos disso. Eu vou utilizar aqui essa Bíblia digital do eSword, tá bom? Então, aqui está no texto de Pedro, foi o texto que eu preguei ontem, na igreja que eu pastoreio. Vamos pegar aqui um texto de Mateus aleatoriamente. Eu vou abrir aqui no texto de Mateus capítulo 11, tá bom? Então, aqui em Mateus capítulo 11, ele me conta aqui de mensageiros de João Batista. Então, ele está me dando uma ideia de qual é o assunto que está sendo tratado nessa história. E o assunto aqui dessa história é João Batista enviando mensageiros a Jesus. E aí você vai ler essa história e você vai entender, a primeira coisa que você vai tentar entender é qual é a história que está sendo contada aqui, tá bom? Então o texto diz que Jesus deu instrução, aí João Batista escutou, enviou mensageiros a Jesus com essa pergunta aqui.
És tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Ou seja, essa história é uma história que conta João Batista preocupado se Jesus de fato era o Messias, tá bom? Então este é o assunto da história. E toda história tem um assunto, ok? Em segundo lugar, segundo elemento de uma narrativa é que as narrativas elas são formadas por cenas e que estas cenas elas descrevem a sequência dos eventos. Por exemplo, vamos aqui para o texto de Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2, tá bom? Então aqui Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12. Aqui é um texto que vai me contar a história da visita dos magos. Ele vai me contar aqui essa trama em que os magos vêm do Oriente para se encontrar com Jesus, mas então Herodes arma uma outra trama para que ele possa matar a Jesus. Então essa é a história que está sendo me contada. Este é o enredo, a visita dos magos. E essa história ela é dividida em diferentes momentos, em diferentes cenas, ok? A primeira cena vai aqui dos versículos 1 e 2. Veja, tendo Jesus nascido, eis que vieram os magos do Oriente e perguntaram. Então essa é a primeira cena, a cena em que os magos chegam em Jerusalém com o interesse de saber onde o rei dos judeus havia nascido. A segunda cena vai do versículo 3 ao versículo 8. Ó. Tendo ouvido isso, alarmou-se Herodes e convocando... E aqui você tem toda uma descrição da reação de Herodes a essa notícia. Vai do versículo 3 ao versículo 8. Aqui você tem a segunda cena da narrativa. E a terceira cena vai dos versículos 9 a 11, que narra a chegada dos magos na casa onde Jesus estava. Depois de ouvirem o rei, partiram e então vai desenvolver aqui todo o momento em que eles chegam na casa. E bem, pessoal, mais uma vez, isso que eu estou lhe contando aqui pode estar parecendo muito óbvio para você. Mas, normalmente, as pessoas esquecem disso daqui. É muito comum que as pessoas errem quando vão lidar com narrativas por não tratarem narrativas como narrativas, ok? Como é que isso acontece? Certo? Deixa eu lhe dar um exemplo aqui, já já a gente continua. Como é que isso acontece? E note se isso não aconteceu já em algum momento com você ou com alguém que você já viu. A pessoa diz aqui, a pessoa está lendo aqui a narrativa, e aí diz o seguinte, que depois de ouvirem o rei, partiram. Certo? Aliás, deixa eu começar antes aqui, ó. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então, o que normalmente as pessoas acabam fazendo aqui? É tirando lições aqui, certo? Como, por exemplo, os magos vieram do Oriente a Jesus, a Jerusalém. Aí a pessoa, o pregador, vai medir qual é a distância do Oriente a Jerusalém. Aí ele chega à conclusão de que são 500 quilômetros. Aí eles dizem que os magos viajaram 500 quilômetros para se encontrar com Jesus. E muitas vezes Jesus está a 50 metros da sua casa. Muitas vezes Jesus está a 5 metros da sua casa. E nós
precisamos ir até onde Jesus está. Você pensa, olha que lição interessante, olha que negócio legal, olha que bonito isso que o pregador está dizendo aí. O problema é que quando Mateus está nos contando que os magos vieram do Oriente para Jerusalém, ele está me descrevendo um fato. Ele não está me ensinando uma lição. Então, quando você tira uma lição de um texto que não está querendo lhe dar uma lição, é como se você estivesse colocando palavras na boca de Deus. E isso é algo que nós não devemos fazer, ok? Então, eu quero fazer esse alerta a vocês de não tratarem narrativas como se fossem uma espécie de manual ético, de manual moral, certo? Mais um exemplo, vou dar mais um exemplo aqui. Mais para frente, então, o texto diz o seguinte, que enviados a Belém, disse-lhes, ide informai-vos, aí depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia até que chegando parou sobre onde estava o menino. E aí você vai tirar uma lição aqui de como Deus guia aqueles que o obedecem, sendo que não é isso que o texto está tirando. Não é isso que o texto está dizendo, tá certo? Só para você entender muito bem, eu vou dar aqui mais exemplos. Vamos lá. Vamos pegar aqui um outro exemplo aqui. Jesus acalma a tempestade. O texto diz, então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E aí você diz o seguinte, isso daqui inclusive foi o texto, coincidentemente, foi o texto do nosso evento do mês passado. Então, entrando eles no barco, os seus discípulos o seguiram. Aí você vai pregar nesse texto, aí você diz o seguinte, será que você está no barco de Jesus? Será que você entrou no barco de Jesus? Será que Jesus faz parte do barco da sua vida? O texto aqui está dizendo que os seus discípulos seguiram Jesus quando ele entrou no barco. Nós também precisamos entrar no barco com Jesus. Às vezes, o barco de Jesus é uma obra missionária. Às vezes, o barco de Jesus é a plantação de uma nova igreja aqui na nossa cidade. Às vezes, o barco de Jesus é uma oferta que você tem que dar. Às vezes, e aí a pessoa começa a inventar uma série de coisas sobre o barco de Jesus e que nós precisamos seguir a Jesus nesse barco. E, pessoal, não faça isso, tá bom? Não faça isso. Não é assim que se prega em narrativas. Não é assim, não é para isso que narrativas foram escritas. Para que nós inventemos lições onde lições não estão sendo dadas, tá bom? Então, o que você vai fazer então, para que você não caia nesse erro? Você vai pegar a narrativa e você vai olhar quais são as cenas das narrativas, tá certo? Então, eu já dei aqui um exemplo em Mateus capítulo 2, vamos aqui para um outro exemplo, em Mateus capítulo 8, versículo 23. A primeira cena, então, entrando eles no barco, seus discípulos o seguiram. Segunda cena, sobreveio do mar uma grande tempestade, entretanto Jesus dormia, certo? Que é uma segunda cena. A terceira cena, os discípulos vieram acordar clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Quarta cena, Jesus responde à oração deles. E a quinta cena, os homens se maravilharam. Então você tem aqui um texto de 5 versículos, onde cada versículo descreve uma cena, ok? Então guarde isso, guarde isso.
O que é que você então vai fazer aqui? Isso serve tanto para os evangelhos quanto para o livro de Atos, tá bom? Ao perceber as cenas, o que você vai fazer agora é analisar se estas cenas estão ou não estão ensinando uma lição. Às vezes você vai encontrar uma cena lhe ensinando uma lição, certo? Aquela cena está sendo contada para ensinar alguma coisa. Mas às vezes não. Às vezes uma cena é apenas para descrever algo importante para uma cena seguinte. Então, às vezes acontece, pessoal, que as lições de uma história estão todas em uma cena só. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, certo? Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Vamos lá. Aqui em Mateus capítulo 2, no texto dos magos, tá bom? Então aqui na primeira cena você tem o texto dizendo que os magos vieram do Oriente para Jerusalém e eles perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus. Nós viemos para adorá-lo. Então, o que Mateus está querendo me ensinar aqui? O que Mateus está querendo me ensinar é que magos vieram do Oriente para adorar a Jesus. Pronto. É só isso. Só isso que Mateus está querendo nos contar aqui. Depois o texto diz que Herodes, então, fez todo aquele negócio para matar a Jesus. Ele queria saber, fingiu que queria saber para matar. Então, o que ele está me ensinando aqui nessa cena? Existe alguma lição que eu posso tirar aqui nessa segunda cena? Depois o texto diz que eles chegaram onde Jesus estava. E aqui, pessoal, é que está o foco da narrativa. O texto diz que quando eles viram, eles se alegraram com grande e intenso júbilo. Eles viram o menino, eles prostrando-se o adoraram, abriram seus tesouros e entregaram as suas ofertas. Então, o foco aqui desse texto é me mostrar como esses magos reconheceram Jesus como rei e não a Herodes. Como Jesus é comparado com Herodes, um rei romano, e Jesus e Maria. Então, para quem que os magos tratam como rei dos judeus? Não é Herodes, mas a Jesus. E como eles lidam com o rei dos judeus? Eles se alegram, eles adoram, eles ofertam. Aí, quando você vai pregar nesse texto, você pode focar essa cena aqui, apenas essa cena, e mostrar para as pessoas, então, como é que nós podemos reconhecer Jesus como nosso rei. E aí o texto diz que eles se alegraram. Então, nós precisamos nos alegrar na presença de Jesus como nosso rei. O texto diz que eles adoraram a Jesus. E o texto diz que eles consagraram seus bens a Jesus. Então, tudo isso são lições de como Jesus pode ser reconhecido como rei. Ok? Um outro exemplo, agora vamos para o Evangelho de João. Um texto que eu amo no Evangelho de João é o texto de... Lucas capítulo 7, o texto da ressurreição do filho da viúva de Naim. Esse aqui é das histórias dos evangelhos que eu acho mais incríveis de todas, tá certo? Então, o que você faz aqui? Primeiro, você divide as cenas. Você vai dividir as cenas. Em dia subsequente, Jesus dirigia-se para a cidade de Naim e os seus discípulos iam com numerosa multidão. Essa é a primeira cena. A segunda cena nos conta que vinha um funeral saindo da cidade de Naim com uma viúva. Uma viúva que estava enterrando o seu filho único. Olha o drama aqui. Ela já era viúva e estava enterrando seu filho único.
Essa é a segunda cena. Aí, a terceira cena é o que Jesus fez. Jesus, vendo ela, se compadeceu, disse para ela: não chores, tocou o esquife, mandou o jovem se levantar. E o texto diz então que o jovem se levantou, Jesus então devolve para sua mãe. E aí a quarta cena é a reação da multidão em torno disso. Então veja aqui, nessa primeira cena, a única coisa que está sendo dita aqui é que Jesus estava indo para uma cidade chamada Naim. Então não tem nenhuma lição aqui. Ele está apenas me contando um fato. Então não tire uma lição aqui de Jesus indo para a cidade de Naim. Ah, Jesus está indo para um vilarejo. Jesus, enfim, inventar uma lição aqui. Aí depois o texto me diz, na segunda cena, que estava vindo uma grande multidão num funeral saindo da cidade. Existe alguma lição aqui? Não existe. O que é que essa cena está me ensinando sobre Jesus? Nada. Ela está só me dizendo que havia uma outra multidão saindo. Pronto, final. Em terceiro lugar, terceira cena agora sim. Olha só. O Senhor se compadeceu dela. Aí você pode ensinar que Jesus tem compaixão do sofrimento das pessoas. É claro que você pode ensinar isso, porque é o que o texto está me ensinando sobre Jesus. Segundo, o texto diz que Jesus mandou que o jovem que estava morto se levante. Jesus tem autoridade, Jesus tem compaixão, Jesus tem autoridade. Terceiro lugar, diz que o jovem se levantou, começou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe. Então, além de Jesus ter compaixão, além de Jesus ter autoridade, o Senhor Jesus tem poder para restituir a situação daquela mulher, certo? E em quarto lugar, a quarta cena nos diz que Jesus é reconhecido como os seus atos Jesus é reconhecido como Deus visitando o seu povo. Então, você vai olhar as cenas e você vai ver o que essas cenas me ensinam sobre Jesus. Se tem uma cena que está apenas lhe narrando uma coisa, você narra apenas. Mas se tem uma cena que está focando no ensino sobre Jesus, aí sim você foca nessas cenas também, tá certo? O Moisés pergunta se eu vou disponibilizar esse material. Vou sim. O Anderson Moura diz que esse esquema de destacar as cenas ajuda muito e, de fato, ajuda demais. Um tempo desse, um professor de um seminário disse que viu eu dando essa dica das cenas nos stories do meu Instagram e mandou uma mensagem para mim dizendo que isso ajudou demais ele nas suas pregações, nas narrativas, tá certo? Então, você já pegou aqui o principal, tá certo? De como é que se interpreta uma narrativa. No entanto, pessoal, por vezes, dentro do livro dos Evangelhos ou do livro de Atos, você vai encontrar outros tipos de literaturas, como, por exemplo, parábolas ou discursos. Você vai encontrar textos que são parábolas de Jesus, ou você vai encontrar pregações de Jesus. Parábolas e pregações, discursos, você não trata como narrativa, porque não são narrativa, são discursos, são parábolas. Tá certo? Então, o que é que você vai fazer aqui? Nesse caso, não tem como eu entrar nesses elementos. A minha indicação é que você, então, adquira um desses livros de hermenêutica aqui e leia sobre como lidar com as parábolas e os discursos do Novo Testamento. Eu indico em especial esses dois aqui, tá bom? Introdução à Hermenêutica Bíblica,
do Walter Kaiser, e Entendes o que Lês, de Gordon Fee e Douglas Stuart, tá bom? Esses são os 2 livros de hermenêutica que eu mais recomendo. Mas qualquer um desses aqui, você estará muito bem servido, ok?